I'm gonna take you to the nurse. She'll take care. Another Cuyahoga County jailer has pleaded guilty to mistreating an inmate. Em julho de 2018, Robert Marsh e Idris Farid Clark, que trabalhavam como guardas prisionais na cadeia do condado de Cuyahoga, decidiram dar uma lição na detenta Chantel Glass por ser barulhenta. Mal sabiam eles que este incidente foi flagrado por câmeras e logo levou a um processo judicial e, por fim, a uma sentença de prisão. Estes são guardas prisionais que foram flagrados com detentos em câmeras. I was extremely outraged that these breaches occurred under our watch. This is the very kind of breach that causes people to die. Em 23 de setembro de 2017, uma falha de segurança envolvendo o agente penitenciário Matthew Schreiner levou à rebelião prisional mais perigosa do Novo México. No centro de tudo estava Schreiner, um guarda novato de 22 anos, lotado no bloco de celas 3 da instalação correcional do Nordeste do Novo México, em Clayton. Ele era inexperiente, mal treinado e foi jogado em uma unidade com alguns dos detentos mais violentos do estado. O que aconteceu naquela noite, capturado por câmeras de segurança e posteriormente revisado em investigações, não apenas expôs problemas nas operações da prisão, mas também desencadeou um caos que quase se tornou mortal. Mais cedo naquela noite, Schreiner foi visto em câmeras interagindo com detentos, inclusive trocando itens pelas portas das celas. Então ele se aproximou da cela 203, que abrigava um dos detentos mais notórios do Novo México, Clifton Duane Bloomfield. Clifton Bloomfield pleaded guilty in 2008 to 5 murders over 4 years. Nascido em março de 1969, Bloomfield era um serial killer condenado a 5 penas de prisão perpétua, mais 45 anos, após assassinar 5 pessoas entre 2005 e 2008 em Albuquerque. Ele tinha um longo e violento histórico, incluindo agressões anteriores dentro da prisão. Apenas um mês antes da rebelião, ele quase estrangulou outro detento com uma toalha. Apesar de seu comportamento violento, Bloomfield permaneceu em uma prisão de segurança média e, naquela noite de setembro, ele convenceu Schreiner a abrir sua cela. Segundos após Schreiner destravar a porta, Bloomfield pulou nele, usando uma arma caseira feita de uma escova de dentes afiada. O serial killer dominou o jovem oficial, pegou suas chaves e começou a destrancar o resto do bloco de celas de 40 detentos. Schreiner conseguiu se libertar brevemente, pegou seu rádio e correu para pedir ajuda, mas o estrago já estava feito. Às 9h05 da noite, o bloco de celas 3 explodiu em caos. Os detentos invadiram a unidade, barricaram a entrada principal, destruíram equipamentos de vigilância e atearam fogo. Eles usaram sua liberdade para atacar rivais e supostos informantes. Um detento, Samuel Sanches, estava dormindo em sua cela de segregação quando outros 2 entraram e cortaram sua garganta, deixando-o sangrando por mais de 1 hora. Ele sobreviveu, mas permaneceu traumatizado e, mais tarde, processou o Estado, alegando que os guardas o haviam rotulado de dedo duro. A equipe de resposta a rebeliões da prisão levou mais de 1 hora para retomar o controle. Gás lacrimogênio, granadas de efeito moral e inundação foram usados para subjugar os detentos. A ordem foi finalmente restaurada, com cada prisioneiro algemado e escoltado para a sala de convivência. Bloomfield, o líder, estava entre os contidos. Ele foi transferido para a segurança máxima, na penitenciária estadual em Santa Fé. Uma investigação foi imediatamente iniciada e revelou-se que apenas 9 agentes penitenciários estavam de serviço naquela noite, embora os planos de pessoal exigissem 20. A instalação, que abrigava até 625 detentos, estava severamente subdimensionada e mal preparada para qualquer grande perturbação. Essas faltas de pessoal não eram novidade. Entre maio de 2017 e novembro de 2019, o Departamento de Correções multou a operadora da prisão, GEO Group, em mais de 2,7 milhões de dólares por não cumprir os requisitos mínimos de pessoal. Além disso, apesar dos avisos e e-mails abordando especificamente a ameaça representada por Bloomfield, incluindo um memorando de 12 de setembro do diretor Mark Bowen, as precauções necessárias foram ignoradas. Os oficiais foram instruídos a abrir a cela de Bloomfield apenas na presença de supervisores e com as câmeras gravando. Schreiner também não seguiu este protocolo. Nos dias seguintes à rebelião, Matthew Schreiner pediu demissão e deixou o estado. Ele foi acusado de resgate ilegal de um criminoso condenado à morte e auxílio à fuga. Os promotores inicialmente buscaram acusações de crime grave, mas estas foram posteriormente retiradas por falta de evidências de intenção. Schreiner alegou
afirmou que Bloomfield o enganou e que ele não foi adequadamente treinado para lidar com uma unidade de tão alto risco. Ele entrou com um processo contra o GEO Group e o Departamento de Correções, alegando que havia sido usado como bode expiatório. Clifton Bloomfield enfrentou novas acusações relacionadas à rebelião, incluindo sequestro, conspiração para cometer assassinato, incêndio criminoso, agressão a um agente da lei e dano criminoso à propriedade. Ele também foi acusado de tentativa de homicídio por uma agressão anterior a outro detento. Conforme as atualizações mais recentes, esses casos permanecem pendentes no tribunal. Samuel Sanches, o detento que quase foi morto durante essa rebelião, entrou com um processo por negligência contra o GEO Group e o Estado. Em 24 de abril de 2021, ele chegou a um acordo com o Estado por $200 mil. Seu processo alegava que a prisão falhou na contratação, treinamento e supervisão da equipe correcional. Enfatizou ainda o perigo de abrigar criminosos violentos como Bloomfield em uma instalação que carecia de infraestrutura de segurança adequada. O incidente desencadeou uma mudança significativa na forma como a instalação de Clayton era gerenciada. Em novembro de 2019, o Estado do Novo México encerrou seu contrato com o GEO Group e assumiu o controle direto da prisão. O diretor Tim Hatch foi nomeado e mudanças radicais foram implementadas. A equipe foi instruída a nunca abrir a cela de um detento de alto risco sem apoio, um supervisor e monitoramento por vídeo. Chaves físicas foram removidas das unidades habitacionais e todas as portas das celas agora são controladas remotamente através de uma sala de controle mestre segura. O Estado também começou a reformular a configuração de pessoal para garantir que os requisitos mínimos de segurança fossem sempre atendidos. O número de vagas preenchidas aumentou e a transição da gestão privada para a pública visava fornecer melhor treinamento e responsabilização. As autoridades afirmaram que o objetivo não era apenas prevenir futuras rebeliões, mas também melhorar a reabilitação geral dos detentos através de programas vocacionais e educacionais aprimorados. There is growing outrage today over the death of an inmate in a New York State prison who was brutally beaten by more than a dozen correction officers. New at noon, a guilty plea today from a correctional officer in connection with the beating death of an inmate at the Marcy Correctional Facility. Em dezembro de 2024, Christopher Walrath, que trabalhava como guarda prisional na instalação correcional de Marcy, estava de serviço quando Robert Brooks foi transferido da instalação correcional de Mohawk para continuar sua sentença de 12 anos por agressão envolvendo uma ex-namorada. Mal sabia alguém que algo terrível estava prestes a acontecer, pois Walrath logo foi acusado pela morte de Brooks. Christopher Walrath nasceu no interior do estado de Nova York e passou a maior parte de sua vida adulta no serviço público, trabalhando para uma carreira estável e respeitada na aplicação da lei. Aos 36 anos, ele havia ascendido ao cargo de agente penitenciário na instalação correcional de Marcy. Conhecido pelos colegas como quieto e disciplinado, Walrath mantinha um perfil discreto e seguia a estrutura rígida da vida na prisão como guarda. Mas por trás dessa imagem, havia um homem que se tornou parte de um dos espancamentos em instalações correcionais mais brutais já registrados por câmeras no estado de Nova York. Em 9 de dezembro de 2024, Walrath deixou seu posto para se juntar a outros 5 agentes penitenciários no ataque ao detento de 43 anos, Robert Brooks. Brooks tinha acabado de chegar a Marcy, vindo da instalação correcional de Mohawk. Poucas horas após sua chegada, enquanto suas mãos estavam algemadas nas costas, Brooks foi escoltado para a enfermaria da prisão. Lá, vários policiais começaram a socá-lo, chutá-lo e golpeá-lo. De acordo com imagens da câmera corporal, divulgadas posteriormente pelo gabinete do procurador-geral, Brooks foi colocado em uma mesa de exame médico e submetido a um espancamento contínuo. Walrath admitiu no tribunal que aplicou um mata-leão em Brooks, golpeou-o no corpo e na virilha e participou ativamente da agressão. A violência escalou rapidamente. Brooks, que permaneceu algemado durante todo o tempo, foi puxado bruscamente pelo colarinho, jogado contra uma janela e levantado pelo pescoço antes de ser largado. Seu rosto estava ensanguentado, seu corpo mole. Em nenhum momento durante o espancamento, algum policial ativou a função de áudio em suas câmeras corporais, mas as imagens ainda capturaram o ataque em detalhes silenciosos. No dia seguinte, 10 de dezembro, Brooks foi declarado morto em um hospital local. A autópsia revelou sinais de asfixia devido à compressão do pescoço. Sua morte foi considerada homicídio. Robert Brooks estava cumprindo uma sentença de 12 anos desde 2017 por agressão envolvendo uma ex-namorada. No momento de sua morte, ele estava há apenas algumas horas na instalação correcional de Marcy. Os promotores afirmaram que Brooks não provocou o ataque. De acordo
acordo com o promotor distrital do condado de Onondaga, William Fitzpatrick, a agressão foi essencialmente uma iniciação violenta, uma declaração de bem-vindo a Marcy, feita com punhos e botas. Fitzpatrick, nomeado promotor especial no caso, conduziu os procedimentos criminais contra os guardas envolvidos. Em 5 de maio de 2025, Christopher Walrath se declarou culpado de homicídio doloso após aceitar um acordo judicial. Ele concordou com uma sentença de prisão de 15 anos, evitando a possibilidade de prisão perpétua se fosse condenado por homicídio culposo. Durante a audiência, Walrath admitiu ter mentido sobre suas ações e confirmou que havia participado voluntariamente do espancamento. Sua sentença está marcada para 4 de agosto de 2025. Este foi o primeiro acordo judicial formal alcançado no caso. O espancamento envolveu não apenas Walrath, mas também outros 5 policiais que enfrentaram acusações de homicídio doloso. 3 funcionários adicionais da prisão foram acusados de homicídio culposo e outro foi acusado de adulteração de provas. Um total de 14 membros da equipe, incluindo agentes penitenciários, sargentos e uma enfermeira, foram implicados. Um pediu demissão imediatamente após o ataque. Os demais foram suspensos sem remuneração, aguardando demissão. As imagens geraram indignação em todo o estado. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, condenou o assassinato, afirmando que Brooks deveria estar vivo. Ela chamou o ataque de nojento e prometeu demitir todos os funcionários envolvidos. Nas semanas seguintes, mudanças foram introduzidas na política prisional. Uma nova regra agora exige que os policiais ativem suas câmeras corporais durante qualquer interação com os detentos. O comissário do Departamento de Correções, Daniel Martuscello III, emitiu um memorando reforçando a necessidade de responsabilização imediata e padrões éticos no sistema. Isso não é tudo. Uma investigação do Departamento de Correções e Serviços Comunitários também revelou que vários funcionários de supervisão, incluindo sargentos e a enfermeira da enfermaria, testemunharam o espancamento e não intervieram. Essas revelações pintaram o quadro de um sistema profundamente falido. A família de Brooks respondeu ao ataque com luto e raiva. Eles entraram com um processo de direitos civis contra o Estado, alegando força excessiva e tolerância institucional à violência. Seu filho, Robert Brooks Jr., compareceu à audiência de confissão de Walrath e, mais tarde, divulgou um comunicado chamando-o de um passo em um longo caminho para a justiça. Ele também expressou preocupação com o futuro de Walrath atrás das grades, observando a ironia de um ex-guarda agora entrando no sistema prisional para o qual trabalhou. A procuradora-geral Letitia James prometeu uma investigação completa, afirmando que seu escritório usaria todas as ferramentas disponíveis para responsabilizar os envolvidos. Ela reconheceu que, embora o vídeo fosse difícil de assistir, era necessário para garantir a transparência e a confiança do público. À medida que a investigação continua, mais acordos judiciais são esperados. Os promotores estão trabalhando para determinar a extensão do envolvimento de cada policial. O Estado também se comprometeu a lidar com todos os responsáveis e prevenir abusos futuros. I'm gonna take you to the nurse. She'll take care. Another Cuyahoga County jailer has pleaded guilty to mistreating an inmate. Robert Marsh e Idris Farid Clark começaram suas carreiras na aplicação da lei com a responsabilidade de manter a ordem e proteger os direitos dos detentos na cadeia do condado de Cuyahoga. Ambos ocupavam cargos de confiança como agentes penitenciários. Clark, que eventualmente subiu ao posto de cabo, era conhecido por impor disciplina, mas mais tarde, suas ações atrairiam o escrutínio público por violar as próprias regras que ele deveria defender. Marsh, mais reservado, cumpria suas funções discretamente, até que um incidente traria ambos os homens para os holofotes pelos motivos errados. Em 16 de julho de 2018, uma prisão de rotina se transformou em um caso perturbador de força excessiva, tudo capturado por câmeras de vigilância da cadeia. Chantel Glass, de 29 anos, foi detida pela polícia de Cleveland por um mandado de contravenção relacionado a uma audiência perdida por uma multa de trânsito. Após sua transferência para a cadeia do condado de Cuyahoga, Glass pediu para fazer um telefonema, o que os agentes penitenciários Marsh e Clark negaram. Quando ela protestou, um dos policiais ameaçou amarrá-la em uma cadeira de contenção e espancá-la. Embora isso pudesse parecer uma ameaça vazia, Marsh e Clark logo mostraram que eram homens de palavra. O vídeo de vigilância da cadeia mostrou mais tarde os dois policiais removendo Glass de sua cela e prendendo-a na cadeira de contenção. Enquanto Marsh apertava as tiras, a perna de Glass se levantou brevemente, quase o atingindo. Em resposta, Marsh deu um tapa na cabeça dela. Momentos depois, Clark se aproximou dela, segurando uma lata de espuma de pimenta,
que ele balançou antes de borrifar no rosto dela a queima-roupa por 6 segundos. Glass, que sofria de asma, começou a ofegar e a dizer aos policiais que não conseguia respirar após ser atingida pelo spray. De acordo com queixas registradas posteriormente, ela repetiu essa frase cerca de 30 vezes. No entanto, um policial supostamente lhe disse: "Se você está falando, está respirando." E assim, nenhum atendimento médico imediato foi prestado. Glass foi deixada amarrada em um armário de serviço por vários minutos sem ajuda. De acordo com o processo, a equipe da cadeia não demonstrou urgência em conseguir atendimento médico para ela. As imagens do incidente só se tornaram públicas após esforços legais de veículos de notícias locais, gerando indignação e investigações. As ações dos policiais tornaram-se objeto de um processo criminal e de um litígio civil. O que se seguiu foi um processo legal de vários anos que levou Marsh e Clark à justiça. Em novembro de 2019, Marsh se declarou culpado de agressão. Como parte de seu acordo judicial, ele concordou em renunciar ao cargo na cadeia e foi condenado a 30 dias de prisão, que cumpriu no condado de Summit. Clark, no entanto, enfrentou acusações mais graves. Ele foi originalmente acusado de interferir nos direitos civis, contenção ilegal, adulteração de provas, perjúrio, intimidação, adulteração de registros, uso não autorizado de propriedade, extorsão e intimidação. No entanto, em janeiro de 2020, ele se declarou culpado de tentativa de agressão grave, extorsão e contenção ilegal. Clark foi então condenado a 18 meses de prisão por cada crime grave e 60 dias pela contravenção. Ele cumpriu sua pena no condado de Lorain. Como parte de seu acordo judicial, Clark também renunciou ao cargo na cadeia do condado de Cuyahoga. Curiosamente, a má conduta de Clark não terminou com o ataque. Meses após ser acusado, ele tentou pressionar um colega agente penitenciário a testemunhar em seu favor, ameaçando divulgar provas em vídeo daquele oficial usando força contra detentos. Clark alegou ter acesso a imagens prejudiciais e que as tornaria públicas, a menos que o oficial apoiasse sua defesa, especificamente testemunhando sobre o treinamento deficiente e as condições da cadeia. Essas táticas de intimidação levaram a acusações adicionais de extorsão e tentativas de influenciar uma testemunha. Antes de suas sentenças e acordo judicial, Marsh recebeu apenas uma suspensão de 3 dias e Clark uma suspensão de 15 dias após o ataque. Foi somente depois que o incidente se tornou viral e revelou ser um de muitos, que uma investigação criminal foi iniciada pelo gabinete do Procurador-Geral de Ohio. Mas então, o caso não terminou com as sentenças de prisão e a renúncia de Marsh e Clark. Em 2020, Chantel Glass entrou com um processo de direitos civis no Tribunal Federal contra ambos os policiais, acusando-os de força excessiva, agressão, lesão corporal e violações constitucionais. O processo também culpou o condado de Cuyahoga por falhar em treinar e supervisionar sua equipe. Embora o caso tenha levado anos para ser resolvido, em 2 de julho de 2024, o condado concordou em pagar a Glass $300 mil para encerrar o caso. As autoridades do condado não admitiram irregularidades e se recusaram a comentar devido a litígios pendentes na época. A equipe jurídica de Glass descreveu o acordo como um passo à frente, embora tenham enfatizado que a verdadeira responsabilidade recaía sobre o condado e sua liderança. Eles observaram que Glass havia feito esforços repetidos para resolver o assunto através dos canais oficiais, mas não recebeu resposta dos executivos do condado. Seus advogados também afirmaram que o que aconteceu com ela não foi apenas resultado de 2 maus elementos, mas um reflexo de um sistema que tolerava abusos. Com suas renúncias e antecedentes criminais, as carreiras de Marsh e Clark na aplicação da lei chegaram a um fim definitivo. Para Glass, o acordo marcou algum encerramento, mas sua experiência revelou problemas mais profundos com o tratamento de detentos e a necessidade de reforma institucional. The surveillance footage shows a jail guard repeatedly punching an inmate inside the Joint Processing Center. Em 19 de janeiro de 2024, imagens de vigilância capturaram uma briga violenta entre vários agentes de detenção e um detento no Centro de Processamento Conjunto do Condado de Harris, no centro de Houston. O incidente envolveu D'Alessandro Chavez Sandoval, de 21 anos, que havia sido preso por violação da liberdade condicional ligada a uma condenação por roubo juvenil. O vídeo, que não tem som, mostrou uma breve troca verbal entre D'Alessandro e um guarda, antes que o oficial, de repente, agarrasse sua jaqueta e começasse a socá-lo repetidamente. Em segundos, guardas adicionais correram e também começaram a agredir D'Alessandro.
A briga aconteceu no segundo andar da instalação e as imagens revelaram D'Alessandro tentando se defender. O advogado de direitos civis, Randall Kalinen, que representa D'Alessandro, disse mais tarde que o detento levou 6 socos antes de revidar com um único soco. O advogado enfatizou que é legal alguém se defender contra o que ele descreveu como força excessiva. Em menos de 10 segundos, desde a troca inicial, o confronto escalou para uma briga generalizada, com vários policiais envolvidos. Conforme mais guardas chegavam, o detento foi finalmente levado ao chão e algemado. Segundo Kalinen, todo o conflito começou porque D'Alessandro estava rindo e falando durante a chamada. O oficial não identificado supostamente disse a D'Alessandro para se afastar e, quando questionado sobre o motivo, reagiu com violência. Após a situação ser controlada, D'Alessandro ficou com ferimentos visíveis, incluindo inchaço no rosto, lesões nasais, sangramento pelo nariz e um ferimento no lado esquerdo da testa. Ele foi levado para avaliação médica, tratado, liberado pela equipe médica e colocado em uma cela de detenção. Em 1 de fevereiro de 2024, registros judiciais indicam que D'Alessandro foi acusado de agredir um funcionário público após o incidente. No entanto, essa acusação foi retirada por falta de provas. O advogado Kalinen contatou a Divisão de Direitos Civis da Promotoria Distrital do Condado de Harris e solicitou uma investigação mais profunda sobre as ações dos guardas, citando um padrão de força excessiva usada na cadeia. Apesar da gravidade do incidente, o agente de detenção que iniciou a agressão não foi nomeado publicamente. De acordo com um comunicado oficial do gabinete do xerife do condado de Harris, o oficial sofreu ferimentos, mas não precisou de hospitalização e permanece empregado no departamento. O gabinete do xerife confirmou que uma investigação interna está em andamento, mas não forneceu detalhes adicionais sobre as medidas específicas que estão sendo tomadas. No entanto, D'Alessandro permanece sob custódia devido à violação original da liberdade condicional. Sua mãe, Angelina Sandoval, falou publicamente após a divulgação do vídeo. Ela expressou profunda tristeza pelo que aconteceu com seu filho e pediu ao xerife que revisasse pessoalmente as imagens. Ela disse que queria justiça e não queria que outras mães passassem pela mesma experiência. O gabinete do xerife manteve que segue os procedimentos padrão para todos os incidentes de uso da força. Seus comunicados confirmam que o incidente está sob revisão interna e que D'Alessandro recebeu atendimento médico adequado. No entanto, a falta de ação disciplinar ou acusações contra os guardas envolvidos levou à frustração e desconfiança do público. Ativistas argumentam que o processo de corregedoria por si só não é suficiente e que falta transparência. Uma das principais demandas dos familiares e advogados tem sido por uma investigação externa. O advogado Kalinen e outros defensores instaram os Texas Rangers e o FBI a lançar uma investigação independente. Apesar de múltiplos pedidos, não houve indicação de um inquérito federal ou estadual sobre este incidente até agora. We have a videotape of a 15-year-old girl being beat up really badly in Seattle by cops. I remember the way he just came in after I kicked my shoe off and we were arguing back and forth all night since the arrest happened. Em novembro de 2008, um evento perturbador ocorreu dentro de uma cela de detenção na prefeitura de SeaTac, perto de Seattle, Washington. A figura principal envolvida era o delegado Paul Sheen, um oficial do xerife do condado de King, de 31 anos. Na época, Sheen já havia se envolvido em 2 tiroteios envolvendo policiais, um dos quais resultou em morte, embora ambos tenham sido anteriormente considerados justificados. Mas o que aconteceu dentro daquela cela despertaria indignação pública e lançaria uma luz dura sobre a conduta atrás dos muros da prisão. O incidente envolveu uma garota chamada Malika Calhoun, que havia sido presa para investigação de roubo de veículo. Quando Calhoun entrou na cela de detenção, ela parecia chateada e foi instruída a tirar os sapatos. Imagens de vigilância mostraram mais tarde ela chutando um de seus sapatos na direção da porta. O sapato não atingiu ninguém e ela permaneceu desarmada e não ameaçadora. No entanto, o policial Sheen reagiu com força, que muitos descreveriam mais tarde como excessiva. Ele entrou na cela com raiva, acompanhado por outro policial, e iniciou uma agressão física violenta. O vídeo de vigilância capturou Sheen chutando agressivamente a garota, batendo-a contra a parede, puxando seu cabelo e socando sua cabeça. Em certo momento, ele a jogou no chão e a segurou com o rosto para baixo enquanto continuava a golpeá-la. Um segundo policial, identificado como estagiário na época, estava presente durante a agressão, mas não interveio e não foi posteriormente acusado ou investigado. Após o incidente,
Calhoun queixou-se de problemas respiratórios, o que levou a uma chamada por atendimento médico. Ela foi posteriormente transferida para uma instalação de detenção juvenil e registrada para investigação de roubo de veículo e agressão de terceiro grau, embora nunca tenha sido formalmente acusada desta última. O público tomou conhecimento do incidente após a divulgação do vídeo de vigilância. As imagens geraram condenação pública e levaram a acusações criminais contra o policial Shane. Os promotores o acusaram de agressão de quarto grau, uma contravenção que acarretava uma possível sentença de até 1 ano de prisão. Shane declarou-se inocente e sustentou que suas ações foram necessárias para retomar o controle da situação, depois que Calhoun supostamente o agrediu chutando o sapato. Durante seu primeiro julgamento, a promotoria enfatizou que o nível de força usado estava claramente além do que a situação exigia. O promotor do condado de King, Daniel Satterberg, afirmou que este não era meramente um caso de má conduta policial, mas de má conduta criminal. Em contraste, a equipe de defesa de Shane argumentou que ele tomou uma decisão em fração de segundos em resposta ao que percebeu como uma ameaça. Seu advogado comparou o ato de Calhoun de chutar o sapato ao incidente de 2008, quando um jornalista iraquiano atirou sapatos no presidente George W. Bush, insistindo que Shane respondeu de acordo com seu treinamento. O júri no primeiro julgamento não conseguiu chegar a uma decisão unânime, com 11 jurados a favor da condenação de Shane e 1 resistindo, e isso levou a um julgamento anulado. Um segundo julgamento se seguiu, mas desta vez o resultado foi revertido. 11 jurados foram a favor da absolvição de Shane, enquanto 1 resistiu. Novamente, o júri não conseguiu chegar a um veredito. Dados os resultados de ambos os julgamentos, a promotoria do condado de King decidiu não tentar um terceiro. O promotor Satterberg disse que os repetidos júris empatados demonstraram os limites do que poderia ser provado no tribunal, apesar das imagens. Como resultado do incidente e da reação pública, Paul Shand perdeu o emprego como policial do xerife. Seu advogado confirmou mais tarde que ele não tinha planos de retornar à aplicação da lei. A promotoria do condado de King enfatizou que impedir Shand de usar um distintivo novamente era agora uma prioridade máxima. Malika Calhoun, por outro lado, fez um acordo com o condado por um valor financeiro não revelado e, mais tarde, mudou-se do estado, supostamente começando um novo capítulo em sua vida e tendo um filho. Embora Shane nunca tenha sido condenado no tribunal, a evidência em vídeo do ataque continua sendo vista como um dos exemplos mais claros de má conduta atrás das grades capturados por câmeras. A former prison officer, Katie Evans, 26, has been sentenced to 21 months in prison after engaging in an intimate relationship with inmate Danielle Brownlee. Katie Evans tinha apenas 21 anos quando começou a trabalhar como agente penitenciária na HMP Doncaster. Em 2020, uma jovem mãe de Hatfield, em Doncaster, ela era nova na função, inexperiente e não tinha ideia de quão rapidamente seria atraída para um escândalo que custaria sua liberdade e destruiria sua carreira. Apenas alguns meses após começar no emprego, Evans se envolveu em um relacionamento impróprio com um ladrão condenado, um caso que mais tarde seria descrito no tribunal como íntimo e que extrapolou muito além dos limites aceitáveis. As imagens de suas interações eram tão explícitas que as autoridades as consideraram pornográfico demais para serem divulgadas ao público. O detento em questão era Daniel Brownlee, também conhecido como Daniel Wild, após sua mudança de nome posterior. Brownlee havia sido preso em 2016 por tentativa de roubo, arrombamento e receptação de mercadorias roubadas, recebendo uma sentença de 5 anos e meio. Ele foi, no entanto, reconduzido à prisão em 2020 após violar as condições de sua licença. Enquanto estava atrás das grades, Brownlee manipulou Evans e cultivou um laço romântico com ela. Durante um período de 6 meses, Evans trocou mais de 140 ligações telefônicas com ele. Algumas dessas ligações duraram quase 1 hora e foram feitas usando um cartão SIM contrabandeado. Durante suas conversas, Evans se referia a si mesma como sua rainha. Ela também movimentou dinheiro entre contas para Brownlee e lhe deu informações confidenciais da prisão. O relacionamento escalou para contato físico e Evans se gabou para um ex-agente penitenciário sobre ter feito sexo oral no detento dentro da prisão. Essa confissão ajudou a levar a uma investigação da Unidade Anticorrupção Prisional, que descobriu a extensão de sua má conduta. As atividades ilegais de Evans não se limitaram a telefonemas e intimidade física. Ela admitiu coletar dinheiro para Brownlee, supostamente relacionado a drogas, e usar um nome falso para esconder sua identidade. O casal planejava continuar seu relacionamento após a libertação dele.
No entanto, como Brownlee alegou em uma entrevista posterior, ele estava se afastando do relacionamento devido a um crescente interesse pelo cristianismo, eventualmente negando que qualquer relacionamento sexual tenha ocorrido, apesar dos registros judiciais em contrário. Brownlee, agora autodenominado Daniel Wild, desde então reformulou sua imagem inteiramente. Após sua libertação, ele se apresentou como um cristão renascido e agora trabalha como influenciador com milhares de seguidores, acreditem. Ele se casou, começou uma família e usa sua plataforma para promover uma mensagem de fé e transformação, distanciando-se dos eventos que levaram à prisão de Evans. Em entrevistas, Wild insiste que nenhuma má conduta sexual jamais ocorreu entre ele e Evans, contradizendo as evidências e as próprias admissões dela. O caso de Evans foi ouvido no Tribunal da Coroa de Sheffield, presidido pelo juiz Jeremy Richardson Casey. Durante a sentença, ele reconheceu que ela havia sido manipulada por um criminoso experiente, mas enfatizou que isso não era desculpa para suas ações. O juiz afirmou que sua má conduta havia afetado a boa ordem e a disciplina da prisão. Ele aceitou que Evans estava arrependida e não representava perigo para o público no futuro, mas mesmo assim a chamou de agente penitenciária corrupta e a condenou a 21 meses de prisão. Ele observou que a sentença poderia ter sido mais longa, mas optou por reduzi-la, citando o impacto em sua filha pequena e os desafios que ela enfrentaria como ex-agente cumprindo pena na prisão. Durante todo o julgamento, Evans parecia emocionada e perturbada. Ela chorou durante a sentença e acenou para membros da família enquanto era retirada do tribunal. Ela havia se declarado culpada anteriormente por má conduta em cargo público. As consequências do incidente não pararam com Evans e Brownlee. A equipe da Serco, a empresa privada que opera a HMP Doncaster, foi elogiada pela polícia por sua cooperação durante a investigação. A Serco enfatizou que mantém uma abordagem de tolerância zero a quaisquer violações de conduta entre os funcionários e se comprometeu a apoiar totalmente a aplicação da lei sempre que tais incidentes ocorrerem. 28-year-old Serena Dodson is sentenced to 9 years behind bars for assisting in jail escape and 1 count of bringing contraband into a jail. Sarina Dodson cresceu em Clovis, Novo México, uma cidade tranquila, onde mais tarde ela arranjou um emprego que a levaria à sua queda. Aos 28 anos, ela era empregada como agente de detenção no centro de detenção do condado de Curry. Aqueles que a conheciam a descreviam como quieta e reservada, sem registro público de má conduta antes de sua prisão. Mas em junho de 2018, ela se tornou a figura central em uma fuga da prisão que ganharia as manchetes nacionais. 15 de junho de 2018 foi o dia em que tudo mudou. Dodson, trabalhando sozinha na sala de controle, ajudou 3 detentos em uma fuga ousada. A sala de controle continha o sistema para abrir e trancar portas em toda a instalação. Naquele dia, Dodson abriu 3 portas de segurança, que permitiram aos detentos Aaron Clark, Ricky Senna e Victor Apodaca sair da área de recreação ao ar livre e simplesmente deixar a instalação. Imagens de vigilância mostraram mais tarde ela coçando a cabeça nervosamente enquanto apertava os botões, sem saber ou sem se importar que as câmeras estavam gravando cada movimento. Os 3 detentos não eram criminosos comuns. Aaron Clark, que tinha 31 anos, enfrentava acusações de tentativa de abuso infantil, roubo de identidade e fraude de cartão de crédito. Ele também tinha um histórico de posse de arma de fogo como criminoso condenado. Victor Apodaca, de 28 anos, estava na prisão por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, e já tinha condenações criminais no Texas. Ricky Senna, de 24 anos, foi acusado de agressão agravada com arma letal e roubo de veículo. Todos os 3 eram considerados perigosos. Dodson não agiu espontaneamente. Os processos judiciais revelaram mais tarde que sua decisão de ajudar os detentos foi planejada ao longo de dias, possivelmente semanas. Também foi revelado que seu papel na fuga não se limitou a abrir portas. Ela também levou contrabando para dentro da cadeia e se comunicou com pelo menos uma pessoa fora da instalação, que mais tarde ajudou a abrigar os fugitivos. 4 dias depois, Dodson foi presa em Lubbock, Texas. Sua captura se seguiu à prisão dos 3 detentos em 19 de junho de 2018, após um tenso impasse de 3 horas com a polícia de Clovis e uma equipe da SWAT. Os policiais rastrearam os fugitivos até uma casa na rua Dartmouth após receberem uma denúncia anônima. Um dos ocupantes apontou uma arma para os policiais durante as negociações, levando um policial a disparar um tiro. Felizmente, ninguém ficou ferido. Todos os 3 detentos e um cúmplice chamado John Hausman foram detidos. Hausman foi posteriormente acusado de 3 acusações de abrigar ou ajudar um criminoso. Durante sua sentença,
Dodson aceitou um acordo judicial. Ela se declarou culpada de 3 acusações de crime grave de 3º grau por auxiliar na fuga e uma acusação de crime grave de 4º grau por levar contrabando para a cadeia. Inicialmente, ela foi condenada a 10 anos e meio de prisão. 18 meses foram suspensos com a condição de que ela completasse a liberdade condicional supervisionada, reduzindo seu tempo de prisão ativa para 9 anos. Ela está atualmente cumprindo sua sentença em uma instalação correcional em Las Cruces, Novo México. Os detentos receberam sentenças mais longas. Rick Sena, que já cumpria a pena de 11 anos, recebeu 30 anos adicionais por fuga qualificada e crimes relacionados. Victor Apodaca foi condenado a 16 anos de prisão por seu papel na fuga, com 3 anos suspensos. No entanto, ele deve primeiro cumprir uma sentença de 60 anos no Texas por agressão agravada a um agente da lei, antes de iniciar sua pena no Novo México. Aaron Clark recebeu uma sentença de 10 anos, com 4 anos suspensos em favor da liberdade condicional supervisionada. A fuga desencadeou uma onda de medo na comunidade de Clovis. O juiz Matthew Chandler observou durante a sentença como as pessoas conseguiam se lembrar onde estavam quando ouviram a notícia. Este evento também trouxe críticas renovadas ao centro de detenção do condado de Curry, que já havia sofrido múltiplas fugas antes. Em 2008, 8 detentos escaparam da instalação em uma noite, levantando preocupações contínuas sobre segurança e pessoal. Os moradores expressaram choque e preocupação. Alguns acreditavam que o maltratamento dos detentos e a falta de pessoal contribuíram para a fuga. Outros especularam que a construção em andamento perto da cadeia poderia ter desempenhado um papel. O incidente levou a um maior escrutínio das operações da instalação e trouxe atenção nacional para as vulnerabilidades dos centros de detenção de cidades pequenas.